Olá, boa tarde. Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental. Também sou coordenador do Instituto Arthur Gomes, que oferece vários cursos e, dentre eles, o curso de mediação escolar. Mas assim, né? Essa será uma série de vídeos sobre mediação escolar e eu gostaria de abrir a série explicando exatamente o que é um mediador escolar. Né? Primeiro, os mediadores escolares já existiam com a lei da Berenice Piana, que era a lei para autistas, no caso, onde era oferecido profissionais de apoio. Esses profissionais de apoio, eles ficavam do lado da criança autista, que deveria estudar preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, na escola normal, né? Na escola comum, não numa escola especial. Com a Lei Brasileira de Inclusão, né, onde o último redator foi até o Romário, né, o jogador Romário, que é conhecida como a Lei 13.146, que ela foi, né, digamos assim, ela foi promulgada no dia 6 de junho de 2015, mas ela só passou a entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, exatamente para dar um tempo para que todas as escolas e a própria sociedade pudessem se adaptar às mudanças que a lei exige. Só para vocês terem uma ideia, né? Porque, claro, o mediador escolar, eu vou focar na questão do ensino, óbvio. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, esses elevadores que os ônibus têm hoje em dia, eles são uma exigência da Lei Brasileira de Inclusão. O solo tátil que você tem para os cegos em vários lugares, que é aquele solo onde você pisa, você sente as ondulações, tem umas bolinhas para mostrar que existe uma mudança de direção, são exigências da Lei Brasileira de Inclusão. A inscrição braille nos botões de elevadores, enfim, várias das coisas que a gente já vê como mudança da sociedade, rampas de acesso para trens e metrôs nas cidades grandes, são exigências da Lei Brasileira de Inclusão. Sendo que uma das exigências que ela teve, como várias outras em relação à escola, a questão do material adaptado, é a questão dos profissionais de apoio para aquelas crianças com necessidade de inclusão. E aí, o que seria isso e o que a lei exige? Primeiro, para você se tornar um mediador, basta você ter ensino médio. É isso que a lei diz. Claro que nós sabemos que aqueles profissionais que sabem um pouco mais, têm alguma qualificação, às vezes estão fazendo, por exemplo, uma faculdade de psicologia, uma faculdade de pedagogia, eles vão ter uma preferência, exatamente porque quem está contratando, sejam os pais ou sejam, por exemplo, a escola, é óbvio que eles vão dar preferência, no caso, a quem tem mais conhecimento, ou quem eles imaginam que esteja sabendo mais. Sendo que isso não faz com que a pessoa saiba lidar com crianças autistas, crianças com síndrome de Down, com déficit intelectual, TDAH, crianças agressivas, birrentas, ou até crianças com um transtorno de conduta. E é por isso que eu desenvolvi o curso, que a ideia é essa, é trabalhar, ensinar para esses profissionais, né, exatamente como lidar com cada uma dessas crianças. Então esse é o foco inicial. E é claro, eu falo bastante sobre a questão da legislação, exatamente para que os mediadores possam saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres dentro da escola. Por que houve essa mudança? Por exemplo, a criança com necessidades de inclusão, ela tem direito, se for comprovada que ela precisa, a uma prova adaptada, por exemplo. De quem é a responsabilidade, quem deveria ser a obrigação de contratar esses profissionais de apoio, os mediadores? Segundo a lei, seria da escola, seja ela pública ou privada. Então, eu acho importante que os mediadores conheçam a Lei Brasileira de Inclusão, né? E por isso que eu falo, né, com mais minúcias sobre essa lei. Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, segundo a lei, tá? Se a criança tiver comprovada a necessidade de um profissional de apoio, um mediador escolar, né, cabe à escola procurar, né, e colocar um mediador escolar para aquela criança. E aí a gente vai falar sobre outras coisas em relação ao mediador, por exemplo, os direitos dele, a questão, por exemplo, da carga horária do mediador, que no momento a gente não tem exatamente uma lei
que proteja o mediador, que organize, né, delimite as horas que ele vai trabalhar por dia. Normalmente isso é conversado entre o contratante e o contratado. Então eu já vi vários tipos de acordos entre mediadores escolares e a escola. Por exemplo, mediadores que trabalham depois do recreio, tipo, meu filho, ele fica muito nervoso depois do recreio, porque ele já começa a querer ir embora. Então eu só quero que você trabalhe de 10 até meio-dia, que é 10 horas é onde termina o recreio. Já vi pais trabalhando contratando mediadores dia sim, dia não, exatamente para poder diminuir o valor, né, poder pagar um valor mais baixo, porque muitos não têm condições. Tá, eu sei, né, inicialmente no vídeo eu falei que a obrigação deveria ser da escola, mas existem vários acordos que acontecem por aí e muitas vezes os pais acabam arcando com as despesas do mediador também, né? Enfim, outra característica em relação ao mediador é que o valor do salário oscila muito de acordo com a escola onde ele está mediando, né, onde o seu mediado estuda, o bairro, a região, o tipo de trabalho que ele vai fazer, o tempo que ele vai trabalhar, se ele vai ficar no tempo integral que a criança fica. Às vezes tem criança que entra 8 horas da manhã e sai 5 horas da tarde, integral, meio período, enfim, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, o salário oscila entre um salário mínimo até R$2.000 mais ou menos. E é importante que o mediador saiba como agir com cada tipo de criança, tá bom? Bem, gente, é isso que eu tinha para falar hoje. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre algumas técnicas, né? Como é que eu oriento os mediadores a agir com as crianças de todo tipo, que técnicas eu utilizo e que tipo de crianças normalmente eu ensino a lidar com a mediação. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Esse é o primeiro vídeo da série. Se gostarem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para vocês receberem notificações de mais vídeos. Se vocês tiverem mais dúvidas ou sugestões de outros vídeos, coloquem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.